Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que nós começamos terça-feira passada, sobre discipulado cristão. A segunda parte de 4 partes que nós vamos tratar, tá bom? O texto que eu gostaria de ler está em Mateus, capítulo 16, versículo 24 e versículo 25. Discipulado cristão, parte 2. Mateus 16, versículo 24 e versículo 25. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Muito bem. Nós estamos usando o tom de ensino às terças-feiras, no culto da palavra, e nós vamos manter essa tônica, tá bom? Quinta-feira você vai ver um pregador, hoje você vai ver alguém tentando ensinar. Primeira coisa que nós falamos semana passada, e nós vamos relembrar, porque ensinar é isso, ensinar é trazer à tona, repetir, reforçar aquilo que a gente considera importante. E nós estamos tendo um treinamento aqui de discipulado, e eu fiz perguntas ao grupo que está sendo treinado, e eu percebi que aquilo mesmo que eu tinha pregado não tinha sido guardado o suficiente. E hoje, quando eu parei para fazer a parte 2 dessa série de 4 mensagens que nós estamos tratando, eu achei por bem reforçar aquilo que eu trouxe semana passada, e apenas o último ponto será um ponto novo. Nós definimos o que é discípulo. Discípulo é aluno, aprendiz, seguidor. Discípulo é aquela pessoa que segue outra ou segue um grupo a fim de aprender o que aquela pessoa ensina, a fim de aprender a doutrina daquela pessoa. Isso é discípulo, um aluno, um seguidor. Desde antes de Jesus, a figura do discípulo sempre foi algo muito comum, não apenas no Oriente Médio, na história da humanidade. Todo grande líder, todo grande pensador tinha lá consigo os seus discípulos. O livro de Samuel, os livros de Samuel e os livros dos reis já falam, esses livros são livros muito antes de Jesus, já falam da escola dos profetas, que eram os filhos dos profetas, os discípulos de Eliseu, os discípulos de Elias. 2, abordamos também a diferença entre a escola de discipulado grega e a escola de discipulado judaica. Para os gregos, o aluno deveria desenvolver o seu próprio potencial, os seus próprios pensamentos, a sua própria visão de mundo. Não era raro que um discípulo grego discordasse frontalmente do seu mestre, porque ele não era obrigado a seguir, cada ensinamento, cada doutrina. Ele era livre para desenvolver o seu pensamento. Muito diferente do discípulo judeu. O discipulado judaico fazia do discípulo muito mais um replicador daquilo que ouviu do seu mestre. Por isso que ele é chamado de testemunha. Jesus diz: vós sereis minhas testemunhas. Você vai falar aquilo que você ouviu, você vai repetir aquilo que você aprendeu, você vai falar apenas aquilo que você viu. O discípulo grego, ele ia como um aluno vai para uma escola. Em um dado momento, ele se reunia com outros alunos diante do seu mestre, e ali ele ouviu uma aula.
Já o discípulo judaico, judeu, não. Esse discipulado judaico era baseado no convívio entre o mestre e os seus alunos. Um convívio integral, diário, contínuo. Então, mais do que um aluno, o discípulo judeu, ele vivia um relacionamento de filiação com o seu mestre, como um filho. Então, quanto mais parecido com o seu mestre, melhor. Essa diferença é muito importante, porque é exatamente assim que Jesus via o discipulado. Claro, Jesus não era grego, Jesus era judeu. Então Jesus via o discipulado exatamente desta maneira. É assim que você vai encontrar o discipulado nos evangelhos. Alguém que repete o que ouviu do seu mestre, alguém que segue o exemplo do que ouviu do seu mestre. 3. Falamos da principal característica do discipulado cristão, que é baseada no discipulado judaico, obviamente, não no discipulado grego. A principal marca do discipulado cristão é o relacionamento. Você pode dizer isso? Repita comigo. A principal característica do discipulado cristão é o relacionamento. É isso aí. Marcos, capítulo 3, versículos 13 e 14, diz o seguinte: Jesus subiu ao monte e chamou a si, diga, chamou a si, aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Diga isso, vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele. Diga isso, para que estivessem com ele. E os enviasse a pregar. Veja, chamou-os a si, né? Para junto dele, para que estivessem com ele. 3 expressões que deixam muito claro essa característica como sendo a principal do que é um discipulado para Jesus. Proximidade, relacionamento, convívio. Não existe discipulado cristão à distância, no modelo EAD. Não há discipulado se não houver proximidade. Não há discipulado se não houver relacionamento. Tanto que todos aqueles 12 homens, todos eles, sem exceção, tiveram que deixar as suas casas, tiveram que deixar suas vidas, tiveram que deixar as suas rotinas, mudar os seus planos, suas prioridades, tudo em nome de uma decisão: viver um intenso relacionamento com Jesus. Porque isso é discipulado. Isso se explica, né? Porque se Jesus entendia que o discípulo deve ser um filho, que o discípulo deve ser alguém íntimo, essa transferência de conhecimento, essa transferência de pensamento, ela não vai acontecer se não houver essa proximidade, se não houver esse relacionamento continuado. O mesmo se aplica a toda pessoa que deseja seguir Jesus hoje, a todo cristão que deseja ser um discípulo de Cristo. Primeira carta aos Coríntios 1:9 diz: fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos fomos chamados à comunhão. Todos fomos chamados a viver um relacionamento com Jesus. Por quê, pastor? Porque discipulado nos evangelhos é igual a relacionamento. Ninguém será um discípulo verdadeiro de Jesus encontrando-se com ele uma vez por semana, num local determinado, num local específico, no caso a igreja. Porque isso não é discipulado, isso é religião. No dia tal, na hora tal, eu vou lá e cumpro lá a minha obrigação, o meu dever. Ninguém será um discípulo verdadeiro de Jesus fragmentando sua vida, deixando Jesus de fora de áreas da sua vida, como a vida profissional, como a vida financeira, como a vida sentimental. E somos nós que fizemos isso. Isso não é bíblico, não. Fragmentar a vida. Não, daqui é vida
religiosa. Daqui é minha vida profissional. Isso aqui é minha vida familiar. Irmãos, discipulado faz parte de toda a minha vida. Eu não posso restringir Jesus apenas a assuntos que eu considero assuntos de fé. Porque isso não é discipulado, isso é religião. Discipulado verdadeiro com Jesus é aquele que vive um relacionamento com Ele. Um relacionamento marcado por intimidade, que tem a ver com continuidade e que abrange todas as áreas da vida. Isso é discipulado. Intimidade, abrangência e continuidade. Jesus, eu sigo aonde quer que Ele vá e aonde quer que eu esteja. Eu estou seguindo. O que quer que eu esteja fazendo, o tempo todo, eu sou o discípulo dele, não apenas 2 horas por semana. Em quarto lugar, falamos da principal marca de um discípulo de Cristo. A principal característica do discipulado é o relacionamento. E qual a principal marca de um discípulo? A principal marca de um verdadeiro discípulo de Cristo é uma vida que espelha a palavra. Diga, uma vida que espelha a palavra. João 8,31, Jesus diz assim: para os judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós permanecerdes. Se não permanecerdes, vocês podem ser discípulos, mas não serão verdadeiros. Não serão verdadeiramente discípulos. O que significa isso? Significa viver segundo os ensinamentos de Jesus. Viver segundo a doutrina dele. Se eu vivo segundo aquilo que Jesus ensinou, então eu permaneço nas suas palavras e eu de verdade sou seu discípulo. Viver segundo aquilo que Cristo ensinou. Isso significa permanecer na palavra. E essa é a principal marca de um verdadeiro discípulo de Cristo. Você olhar para ele e ver que ele procura conduzir sua vida, independente da área, como eu disse, de acordo como Jesus agiria. Em Mateus 7,21, Jesus vai dizer o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Em outras palavras, aquele que permanece na minha palavra, porque a vontade de Deus é expressa na sua palavra. Então veja, não são os nossos dons, não são as roupas que vestimos, não são as canções que cantamos, não é o corte de cabelo, não é o livro que nós portamos, não é o fato de nós nos reunirmos num ambiente que chamamos de igreja, culto. O que nos identifica como discípulos verdadeiros de Cristo são nossas atitudes. Ou como diria Jesus, nossos frutos. São eles que provam, que demonstram de forma clara se seguimos ou não a palavra, se permanecemos ou não nos ensinamentos de Jesus. São eles, os frutos. Em quinto lugar, falamos que cada cristão tem um chamado para discipular outras pessoas. Você pode dizer isso? Diga, cada cristão tem um chamado para discipular pessoas. Eu baseei esse argumento essa afirmação em 2 argumentos. Primeiro, porque somos imitadores de Cristo. Diga assim, nós somos imitadores de Cristo. É isso que significa ser cristão. Foi lá em Antioquia que o povo está reunido e depois de 1 ano, as pessoas de Antioquia que não eram cristãs, eram gregas, vendo os discípulos de Cristo, esses são cristãos. Estes estão aderidos a Cristo, parecem com Cristo, porque isso significa ser cristão. Embora Cristo tenha pregado o evangelho às multidões,
pessoas temos se reunidos, como vocês estão reunidos aqui, para ouvir Jesus. A visão de Jesus nunca se restringiu àquelas pessoas. A visão de Jesus sempre foi muito além daquelas pessoas. Por isso que quando aquela mulher quebra o perfume, Jesus diz assim: onde quer que esse evangelho for pregado, em qualquer parte do mundo. Ou seja, Jesus sempre teve uma visão de que suas palavras iriam muito além daquelas pessoas que estavam lhe ouvindo. E Jesus, ele não veio, ou não viveu para pregar um evangelho. A sua vida nunca passou das 5 províncias ali. Mas ele viveu para que tivesse um evangelho para ser pregado. Por isso, as multidões nunca foram a prioridade de Jesus. Ele pregou mensagens que a multidão o deixou. Ele pregava mensagens que às vezes as pessoas não entendiam. Ouviam, mas não entendiam. Agora, a prioridade de Jesus era treinar 12 homens. Discipular 12 homens. Porque estes alcançariam os confins da terra. Então, se eu sou cristão e se eu sou imitador de Cristo, eu devo viver segundo a visão de Cristo. Eu devo viver segundo a prioridade de Cristo. E qual a visão de Cristo? Qual a prioridade de Cristo? Diga: discipular pessoas. Essa deve ser minha prioridade. Segundo argumento é que discipular pessoas é uma ordenança que Jesus deixou. Diga: é uma ordenança que Jesus nos deixou. Eu fico pensando que Jesus deve ter parado assim e falado: melhor deixar uma ordem. Vai que eles não entendem o exemplo, né? Então eu vou deixar uma ordem. Mateus 28, 19 registra essa ordem do mestre. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse: vocês, pastores, vão e façam discípulos. Ele não disse: vocês, diáconos, vão e façam discípulos. Vocês que têm mais de 10 anos de crente, então vocês estão prontos para fazerem discípulos. Não, essa é uma ordem abrangente. Essa é uma ordem que alcança todo crente, todo cristão. Se você é cristão, esteja certo, você tem um chamado, você tem uma ordem, uma direção de Jesus para discipular outras pessoas. Número 6. Quais são as principais causas que limitam, que impedem os crentes de exercer o discipulado? Quais são essas causas? Quais são esses motivos? Eu pensei em 2 causas principais. Primeira, é que discipular exige algum nível de sacrifício. Por que discipular é algo que não é feito por boa parte dos crentes? Primeiro motivo, diga assim: porque discipular exige algum nível de sacrifício. E quando a maioria de nós percebe isso, que tem que se esforçar, que tem que doar parte do tempo, que tem que abandonar o comodismo, alguém já pensa assim: não, isso aí não é para mim não, eu vou deixar isso para o meu irmão, eu não dou conta disso não, eu vou deixar para outra pessoa discipular. Eu estava pensando, é a filosofia do carteiro Jaiminho. Só a minha geração conhece isso, né? Por que você não entrega carta, né? Por que você não discipula? É para evitar a fadiga. Crente que não quer mesmo. Por quê, pastor? Porque tem que se sacrificar, tem que se esforçar. Tem. Eu ficaria muito feliz se você prestasse atenção ao que Paulo diz lá na carta de Gálatas 4,19. Preste atenção. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto. Diga: dores de parto. Eu não sei o que é isso, mas deve doer pra caramba, pelo que as mulheres falam. Dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Sabe, eu estou
me sacrificando, eu estou sofrendo para que Cristo seja formado em vocês. Eu estou estudando, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou abrindo mão de um monte de coisa por causa de vocês. O que me custa, o que me dói. Infelizmente, irmãos, não há discipulado sem que alguma dor seja experimentado, sem que algum nível de sacrifício exista. E a maioria de nós não está disposta a sofrer um tiquinho sequer que seja para discipular outras pessoas. Muitos crentes respondem à ordenança de Jesus como Caim respondeu à pergunta de Deus. Isso está lá em Gênesis 4:9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Sou eu responsável pelo novo convertido, meu irmão que é novo convertido? Eu nem conheço ele. Sou eu responsável pelo bebê espiritual? Isso aí é responsabilidade do pastor. Isso aí é responsabilidade do irmão do Dink. Pessoas que não querem se preocupar, que não querem se doar, que não querem esquentar a cabeça, que não querem doar tempo e preferem fazer como Pilatos, lavar as mãos. Essa é a primeira causa que impede muitos crentes de discipular outras pessoas. A exigência de alguma dose de sacrifício. E muitos, eu sei que vocês sabem disso, que vem em culto de terça, que vem a terça-feira da ceia. Muitos não querem se sacrificar. Uma geração de cristãos que só quer bênção, que só quer vitória, só quer bênção. Um dia eu estou no ponto de ônibus, eu estendo a mão assim, ó, para o ônibus, meu irmão correndo e põe a cabeça embaixo. Aproveita aí, abençoa, pastor. A gente quer bênção, irmão. Mas nada de esforço, nada de sacrifício em prol do reino. Então, se eu vivo esse evangelho que eu não quero me esforçar, que eu não quero me sacrificar, então eu não vou discipular. Hoje não tem departamento infantil, porque numa igreja como essa tem 20 pessoas que se disponibilizam a ficar no departamento infantil. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude, que a gente saia, irmãos, desse isolamento egoísta, desse cristianismo errado, abandonar de vez as desculpas e começar a discipular alguém imediatamente. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Que haja em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, que diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Que haja em mim, Senhor, o mesmo sentimento. O sentimento que abre mão da comodidade, que abre mão do conforto e se doa, disposto a se sacrificar em algum nível em prol dos outros. Que haja em nós o mesmo sentimento. O outro motivo que impede o exercício do discipulado tem a ver com o estilo de vida que muitos crentes decidiram viver. São crentes, mas eles vão 1 ou 2 vezes por mês à igreja. Falta apreço, falta reverência, falta carinho, falta amor pela casa de Deus. Como é que eu vou discipular alguém se eu quase não venho domingo? São crentes, mas não oram, não leem a Bíblia. Jejuar então, esquece. Falta apetite pelas coisas espirituais. São crentes, mas não honram seus compromissos. Falam mal dos outros, têm uma linguagem própria, falam mal até da própria igreja. Então, como alguém que vive esse tipo de evangelho ano após ano e não muda, vai discipular alguém? É possível? Diga não. Diga não. Não.
realmente isso dificulta muito o discipulado. Muito, muito. Esse tipo de crente, ele não influencia quem vem do mundo. E por que, pastor, ele não influencia? Porque o seu estilo de vida já é muito influenciado pelo mundo. Ele já vive um estilo de vida que aquele que vem do mundo, quando olha para ele, não encontra muita diferença. E se conviver um pouco com a pessoa, ele vai estranhar. Às vezes o novo convertido convive com um crente assim, ele mesmo começa a repreender o crente. Ué, tu é crente? E crente pode falar assim? E crente pode fazer isso? Porque ele vê que tem algo errado. Então essas pessoas, elas não têm um modelo de vida cristã digno de ser copiado. E essa é a segunda causa que impede, que limita, que dificulta o discipulado cristão. Crentes que não amam as coisas do reino de Deus. Crentes que não amam as coisas espirituais. Eles não podem discipular. Por que não podem discipular, pastor? Porque eles mesmos não imitam Jesus. E se eles não imitam Jesus, eles não podem gerar novos crentes. Quando eles se aproximam de um novo convertido, o que eles exercem é um antidiscipulado. Resumindo, o que eu preciso para discipular alguém? Primeiro, você precisa estar disposto a se relacionar minimamente com uma pessoa. Diga assim: eu preciso estar disposto a me relacionar minimamente com um novo convertido. No caso da nossa igreja, a ADVEC, esse relacionamento é, primeiro, mandar uma mensagem de texto de WhatsApp para alguém. Uma mensagem de texto que a igreja já lhe fornece. Você tem que apenas colocar o seu nome e o nome da pessoa. Só. Em um vídeo. E depois ter um encontro presencial com a pessoa na igreja. Na igreja. Basta você procurar o líder do seu departamento para você se informar. Como é que eu posso fazer isso? Simples demais. É simples demais. Então você, adolescente, procure a liderança de adolescentes. Você, jovem, procure a liderança de jovens. Eu quero discipular alguém. Você, mulher, procure a liderança de mulheres. Mesmo que você faça outra coisa na igreja, é através do departamento de mulheres. Você, homem, mesmo que você seja líder de outro departamento, busque o departamento de homens. Como eu posso discipular alguém? Casal, se você quiser discipular junto com seu marido, junto com sua esposa, procure o departamento de família. São esses 5 departamentos que, ligados ao DINC, coordenam todo o discipulado da nossa igreja. Ou seja, eu preciso me relacionar com alguém. Se você for luz, mas ficar debaixo da cama, debaixo da mesa, você não vai clarear nada. Se você for sal, mas ficar longe do prato, você não vai exercer nenhuma influência. Você tem que vir para o meio. Segundo lugar, você precisa procurar viver uma vida segundo a palavra. Ou seja, você não precisa ser um grande pregador. Você não precisa ser PhD em teologia. Você não precisa ter mais de 10 anos de crente. Você precisa apenas amar as coisas de Deus e ter comunhão com o Espírito Santo. Em outras palavras, você só precisa ser crente. Porque isso é coisa de crente. Quem ama a Deus, pastor, e tem o Espírito Santo, é crente, ué. Crente. Então, se você for um crente de verdade, você vai, naturalmente, obedecer a ordem de Jesus, que é discipular pessoas. Se você for um crente de verdade, um discípulo de verdadeiramente, você vai se dispor a fazer algum sacrifício para obedecer aquilo que Jesus nos ordenou a fazer. Se você for um crente de verdade, escute, não precisa falar muito. Basta você se aproximar das pessoas que estão vindo do mundão. E quando elas olharem para você, a luz de Cristo que há em você vai dar uma direção, vai dar um caminho, vai nortear a vida dessas pessoas. É assim que uma esposa crente age, é assim que um pai crente age, é assim que um cidadão cristão age. Então, quando ele olhar para a tua vida, como disse Jesus, então eles vão ver a luz do evangelho que está em você, e eles vão glorificar a Deus por causa da sua vida. Então, basta viver a vida cristã. Diga,
Resumo do resumo, diga: me aproximar das pessoas e viver a palavra. Diga de novo: me aproximar das pessoas e viver a palavra. É difícil. É isso. Em sétimo lugar, esse será o único ponto novo que eu vou abordar hoje. Somente esse. Que palavra de Jesus marca o início do discipulado? A palavra que está na porta da escola do discipulado cristão. Eu quero me matricular nessa escola. Qual será o tema da aula magna, da aula inicial da escola do discipulado de Jesus? Com certeza, ela estará baseada em Mateus 16, 24, o texto que nós lemos no início. Palavras de Jesus: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É isso aqui que eu vou encontrar no início da caminhada do discipulado. Como se Jesus dissesse assim: se alguém quiser me seguir, se alguém quiser entrar na minha escola do discipulado, esses são os pré-requisitos para a matrícula. Essas são as condições fundamentais para o discipulado cristão. É a primeira palavra. Diga: negar a si mesmo e tomar a cruz. Diga mais uma vez: diga: negar a si mesmo e tomar a cruz. Então, o tema da aula magna do discipulado será esse: duas condições inegociáveis para um discípulo de Cristo: negar a si mesmo e tomar sua cruz. O que significa, pastor, negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, dependendo da versão? Não tem a ver com votos religiosos, não tem a ver com deitar em cama de prego, não tem a ver com fazer voto de pobreza, não tem a ver com fazer longos jejuns, não tem a ver com orações dolorosas, compridas até o joelho sangrar. Ou seja, não tem a ver com impor sofrimento ao corpo. Nada disso. Negar a si mesmo não é isso. Negar a si mesmo também não tem a ver com abstinência sexual. Eu vou viver uma vida de castidade, eu vou viver o celibato, eu vou negar a minha carne, então eu nunca vou casar, eu vou negar essa vontade. Não, isso não é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é tirar o meu eu do comando e colocar o Senhor Jesus no trono da minha vida. Isso é negar a si mesmo. Diga: negar a si mesmo é tirar o meu eu do trono e colocar Jesus. É isso aí. É quando eu permito que Jesus reine sobre a minha vontade, sobre as minhas emoções, sobre as minhas ideias, sobre os meus conceitos. E reinar significa ocupar o topo, ter o comando, ter a primazia, dar a direção. Eu tenho um sonho. E ter sonho é algo natural. Todo ser humano tem sonhos. Mas quando eu nego a mim mesmo, eu não busco a realização dos meus sonhos. Eu busco os sonhos que Deus tem para mim. E se o meu sonho for diferente dos sonhos de Deus, eu abdico dos meus sonhos, porque eu neguei a mim mesmo, porque eu sou discípulo de Jesus, e Ele é Senhor sobre os meus propósitos de vida, sobre os meus sonhos. E isso é negar a si mesmo. Eu tenho amigos, e uma pessoa normal tem amigos, mas quando eu nego a mim mesmo, ainda que aquela pessoa me agrade, ainda que ela seja a pessoa mais fantástica, mais engraçada, mais bem-humorada no mundo, se ela me afasta do altar, então eu abro mão desta amizade, porque eu neguei a minha vontade, eu neguei as minhas preferências. Isso é negar a mim mesmo. Negar a si mesmo é encontrar seu prazer na pessoa de Deus.
Se esse prazer, ele não é legítimo em Deus, se é pecado segundo a palavra, mesmo que esse prazer seja lícito diante dos homens, mesmo que ninguém nunca descubra isso, e não importa, se esse prazer não é legítimo diante de Deus, então eu permito que Ele comande a minha vontade. Eu abro mão disso por amor a Ele. Isso é negar a mim mesmo. É o que Jesus disse no Getsemane. Pai, eu não quero a cruz. A cruz não é a minha vontade. Não é o que eu gostaria. Eu não gostaria de beber esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade. Que seja feita a tua vontade. Venha o teu reino e seja feita o quê? A tua vontade. Viver assim, é isso que significa negar a si mesmo. Ainda que algo seja legítimo, ainda que algo não seja pecado, ainda que essa amizade não tenha nenhum problema, ainda que este sonho seja totalmente interessante, mas se essa não é a vontade de Deus, não é algo que nasceu no coração de Deus, não é algo que Deus planejou para mim, então eu abro mão. Isso é negar a si mesmo. Pastor, o que significa tomar sobre si a cruz? Tomar sobre si a cruz não tem a ver com suportar o marido ou suportar a esposa. O seu cônjuge não é a sua cruz. Eu li esses dias uma história de um marido que chegou em casa, pegou a esposa, botou no colo e ficou rindo com ela, andando pela casa. Aí a esposa disse assim: poxa, você veio do culto feliz? O pastor pregou como tratar bem as esposas? Não, ele pregou como levar a cruz com alegria. Não, a sua esposa ou seu esposo não é a sua cruz. Tomar a cruz não é conviver com um filho problemático, não é suportar um chefe carrasco, não é ter um vizinho fofoqueiro. A cruz não é um problema que a vida lhe impõe. A cruz é uma escolha do discípulo. Se alguém quiser vir após mim, se quiser, então negue-se a si mesmo. Se desejar, se quiser, se for do seu interesse, tome a cruz. A cruz é uma decisão deliberada. Sou eu que decido negar a mim mesmo. E sou eu que escolho tomar uma cruz. Então cruz não pode ser enfermidade, cruz não pode ser problema, porque eu não decido isso. A cruz com certeza é uma dor, é um desconforto, é um sacrifício do discípulo. E ninguém gosta de dor, ninguém gosta de desconforto, mas escute, é na cruz que o velho homem morre. É nessa cruz que maldições são quebradas. É nesta cruz que uma nova vida ressurge, quando eu nego a mim mesmo e quando eu tomo essa cruz. É uma decisão do discípulo tomar a cruz. E o discipulado só pode começar de verdade quando eu decido fazer essas duas coisas. Tirar o meu eu do trono e tomar a cruz do Evangelho. Só que, embora todo crente compreenda que Jesus levou a cruz por ele, nem todo crente, na verdade pouco crente, está disposto a isso. A negar a si mesmo e tomar a cada dia a sua própria cruz. A cruz de Cristo é tudo aquilo que decidimos sofrer por amor ao Evangelho. Isso é cruz de Cristo. É toda a perseguição que tem a ver com o fato de eu me declarar crente no trabalho, na faculdade. Então, quando eu decido me declarar crente publicamente, eu vou sofrer algum tipo de consequência? Vou. Algum tipo de perseguição? Sim. Alguma desvantagem? Sim. Mas eu decido por esse caminho. Isso é uma decisão de tomar a cruz. Tem gente aqui que abre mão de vantagens. Tem gente aqui que se afastou de amigos. Tem gente aqui que deixou de ganhar dinheiro. Por quê, pastor? Simplesmente por ser crente. Abriu mão de vantagem. Abriu mão de contrato. Abriu mão de posição. Abriu mão de algo valioso, precioso, em nome do Evangelho. Essa decisão é tomar a cruz de Cristo.
Mas pastor, por que alguém faria isso? Que louco faria isso? Jesus explica nos versículos seguintes. Mateus 16 que nós lemos, 25 e 26. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem quiser essa vida terrena, perderá a celestial. Mas quem perder a vida terrena, isso que ele está falando, por minha causa, encontrará a vida espiritual, a vida eterna. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então eu decido levar a minha cruz, porque eu estou disposto a perder algo neste mundo para ganhar bens futuros. Eu decido perder algo temporário por algo que eu considero eterno. Eu decido perder algo inferior por querer receber algo superior. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 17, nos explica: com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Se Cristo levou uma cruz, e por causa da sua cruz, ele assentou à destra do Pai, eu, a exemplo de Cristo, como discípulo dele, também devo levar a minha cruz, para que um dia eu possa sentar à destra dele no trono, como ele venceu e sentou à destra do seu Pai. Isso é evangelho. E eu estou concluindo. Não se esqueça jamais disso, caro discípulo, cara discípula de Cristo. Seguir a Jesus significa negar a si mesmo e em seguida tomar a sua cruz, e esta é uma decisão que cada um de nós tem que tomar. O marido não pode tomar a cruz da esposa, a esposa não pode decidir isso pelo marido, os pais não podem decidir isso por filho, e não pense que a cruz do outro é mais pesada que a sua, não é. Não coloque rodinha na sua cruz, não corte, pode estar certo, vale a pena. Diga para alguém que está ao seu lado, diga assim: vale a pena. Nenhum preço que você pague, nenhum sacrifício que você realize por amor a Cristo ficará sem recompensa. Nenhum sofrimento que você suporte por causa do Evangelho será em vão. Por isso, seja firme, seja constante. Não basta ser firme, tem gente que é firme, mas não é constante. Seja firme e seja constante, porque não é em vão. Vale a pena, irmão. Vale a pena. Vale a pena. Pedro uma vez chegou para Jesus e Pedro disse isso. Pedro disse assim: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos ganhar? Diga assim: Jesus. Diga: Jesus não repreendeu Pedro. Não tem repreensão. Pedro, que falta de educação, Pedro. Que falta? Não. Você abriu mão de algo por amor a Cristo. Parte do seu tempo, parte dos seus recursos. Colocou a sua empresa à disposição da igreja a um custo muito menor para servir. Colocou o seu talento, o seu dom, que custou anos de dedicação, de estudo, queimando a mufa, ralando, e agora você usa isso para servir alguém na igreja, como professor, como psicólogo, como pintor de parede, como eletricista, qualquer coisa que você possa fazer, como musicista, músico, como cantor. E você tem colocado isso. Pode chegar para Jesus: olha, eu abri mão de coisas aqui para te servir. O que eu vou ganhar em volta? Jesus não repreendeu Pedro, pelo contrário. Jesus disse: eu afirmo que quem por causa de mim e do Evangelho deixou casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá 100 vezes mais casas, irmãos, mães, filhos, terra, e no futuro ainda a vida eterna. Tem recompensa. Diz para quem está ao teu lado, diz assim mais uma vez, diz: vale a pena. Será que você tem aberto mão de alguma coisa? Será que você tem dedicado alguma parte do seu tempo por amor ao reino?
Será que você tem administrado os seus recursos de maneira que o reino de Deus esteja entre as suas prioridades? Será que alguém nessa igreja tem sido abençoado, abençoada pelo teu tempo, pelo teu dom, pela tua atenção, pelo teu sorriso? Se você tem sido liberal e fiel, fique tranquilo, fique tranquila, porque não há ninguém que pague melhor do que Jesus. Não há ninguém que seja mais abençoador que Jesus. Tem gente aqui que não se deu conta ainda. Fique de pé. Não me dei conta de quê, pastor? Que se você tem sido próspero, que se você tem sido abençoado, abençoada, que aquilo que você tem hoje é porque você tem vivido esses 100 vezes mais aqui. Foi porque um dia você evangelizou alguém. Você fala, pastor, mas que conexão tem isso com o que eu tenho? Você não tem ideia, irmão. Foi porque um dia você dedicou atenção para alguém. Você cuidou de um desses pequeninos. Você dedicou atenção a um desses pequeninos. E aquilo que você está desfrutando isso é por causa disso aqui, ó. Agora isso não é exclusivo para essas pessoas, não. É para você também. Discipule. Dedique o seu tempo. Você é cristão. Siga o exemplo. Tem uma ordem. Saia do comodismo. Pare de dar desculpa. Em nome de Jesus. Creia nessa palavra. É para você. Invista parte do seu tempo para discipular alguém. Se sacrifique um pouco, se for preciso. Abra mão do seu conforto. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. Tem recompensa multiplicada de Deus para a tua vida. Que Deus levante discipuladores aqui. Que Deus levante jovens. Que Deus levante adolescentes. Que Deus levante homens. Que Deus levante mulheres. Que Deus levante casais com esse coração, com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Achado na forma de Deus, ele se esvaziou. Ele abriu mão, abdicou do seu trono. Assumiu a forma de servo, de homem. E achado na forma de homem, ele se humilhou. Por amor. Que nós possamos seguir esse exemplo. Que Deus levante discipuladores aqui. Que Deus levante, e Ele está levantando.